Uma boa tarde a todos. Hoje o tema aqui tem a ver com a questão da segurança e eu queria desmistificar aqui alguns pontos que estou com a Lacios OS ainda na versão Alpha 1.1, ok? Porque nós na beta 1 já colocámos aqui algumas facilidades, clicando aqui com o lado direito do rato, no ambiente de trabalho, algumas facilidades de entrar como administrador. Hoje o que me interessa, portanto, vos explicar e para que vocês percebam porque é que existe, portanto, um nível de segurança bastante elevado. Como vocês sabem, esta distribuição é baseada em Debian Testing, ok? E, portanto, o nível de segurança é bastante mais elevado que, por exemplo, numa distribuição Ubuntu ou derivados. E às vezes podem existir determinadas situações, como por exemplo, sei lá, eu se quiser, para vocês perceberem, se quiser desmontar esta pen, tenho que pôr a senha de root, ok? No Ubuntu e derivados isso não é preciso. Mas existem outras coisas. Já agora, portanto, deixem-me só aqui, portanto, localizar. Portanto, a base disto, tanto da Apple como do Linux, é o Unix. Depois, portanto, houve alguns derivados do Unix. Houve o Minix, portanto, no qual portanto, o Linux se inspirou e criou o kernel Linux. E houve depois uma família também que saiu do Unix que chama-se BSD e que, entretanto, dentro dessa família BSD, criou-se uma outra família que se chama Darwin, tal e qual como no Linux, né? E em que, portanto, foi essa família Darwin que deu origem aos primeiros. Hoje as coisas estão bastante alteradas, mas era o BSD Darwin que também há a parte free, mas que, portanto, a Apple comprou uma parte desses direitos e que hoje, portanto, hoje está bastante modificada, mas que serviu até há muito pouco tempo de base ao sistema operativo da Apple. E, portanto, que ainda continua a fazer parte em grande portanto, digamos, a base ainda é a mesma, com muitas alterações de código, como é evidente, para se adaptar aos tempos. Entretanto, no Linux é a mesma coisa, portanto, o Linux criou o kernel e, portanto, formaram-se várias famílias, portanto, o Arch, portanto, o Gentoo, o CentOS, o Debian, sei lá, já nem sei o quê, há montes deles, já nem me estou a lembrar, o Fedora, portanto, etc. Ok, portanto, que era aqui a Red Hat. O que é que, portanto, os tais famosos pacotes RPM, etc. A Mandriva também, na altura era a Mandrake, portanto, também com uma família muito própria, mas a Debian, portanto, digamos, portanto, é das famílias do Linux mais usadas em distribuições. Mas uma coisa é estarmos a usar o Debian instável, portanto que o Ubuntu usa, apesar que não é instável, ok, mas chama-se instável porque a Debian tem um rigor enorme no teste das aplicações. Nesta que é o Debian Testing e que nos permite, por exemplo, termos portanto o kernel 3.12 e termos, por exemplo, o Firefox, portanto como um dos browsers, por exemplo, no Debian puro, não se pode instalar o Firefox, é o Iceweasel, que é baseado em Firefox. Aliás, vocês vão aqui ver, portanto, o Iceweasel, acho que é assim que se escreve, Iceweasel, vamos pôr imagens para vocês perceberem. Portanto, o Iceweasel é isto. Apesar de ser é isto que está aqui, estão a ver? Apesar de ser, portanto, baseado no Firefox, há algumas coisas que não funcionam exatamente como nós estamos habituados no Firefox. Portanto, o Debian puro é uma das plataformas mais seguras que existe, gratuitas, no mundo open source. A Red Hat, portanto, é uma das empresas que apostou bastante também na segurança
e que se virou para uma área empresarial e depois, devido às licenças no GPL, tiveram que produzir o Fedora, portanto que é gratuito. A Red Hat hoje produz, são eles que produzem, portanto, o software para todo o exército americano. E, portanto, vejam, portanto, o nível de envolvimento que isto tem. Agora, eu só vos queria dar aqui um pequeno exemplo, por exemplo, de uma situação que se nos depara, portanto, no Debian, que tem a ver, por exemplo, eu tenho aqui uma pen, ok? Portanto, que é esta 16 GB, desculpem, nada disso. Esta aqui é a pen. Tinha que lá clicar, portanto, isto aqui é o meu ambiente, a minha home, portanto. Eu agora o que é que eu queria fazer? Queria passar, por exemplo, um documento daqui, portanto, da minha home para a pen. E ele não me deixa. Portanto, isto tem a ver com segurança. Então, o que é que nós temos que fazer? Por exemplo, vocês, se estiverem habituados ao... Isto aqui é o terminal do XFCE. Eu vou... Porque senão vocês não veem nada. Isto é o terminal que é igual ao do XFCE. Vocês veem ali, portanto, o cifrão. Mas vocês, para entrarem como administrador, como poderes de administrador, não é o sudo do Ubuntu. Vocês têm que escrever su e depois a vossa senha de administrador. Então aqui sim aparece o cardinal e então vocês têm poderes de administrador. Ok? Portanto, agora depois temos que dar aqui um comando muito simples. Temos que saber, portanto, qual é que é o gestor de fecheiros. No caso do XFCE é o tunar. E portanto, lhe damos um comando muito simples, que é, portanto, eu para não vos confundir, porque eu tenho aqui, como disse, tenho aqui, portanto, um terminal root, que põe a primeira vez a password, agora não pus porque já utilizei, mas a primeira vez que nós lançamos este terminal, temos que pôr a password do administrador. E depois ele pergunta-nos se nós queremos guardar, digamos, esta password para toda a sessão, não é? Eu digo que sim, portanto, vocês estão a ver, está ali o cardinal. Mas para não vos confundir, para vocês perceberem como é que as coisas se passam, então o que é que eu tenho que fazer para permitir que aquela apresentação de modelo passe para a pen que eu entretanto introduzi? Tenho que escrever gksudo, sudo não é assim, depois espaço. Lá está, agora eu tenho que saber, portanto, qual é o gestor de fecheiros. O gestor de fecheiros, e se vocês não souberem, portanto, fazem um bocadinho, vão ao Google e verificam, portanto, em relação à interface gráfica que têm e à distribuição que têm, qual é que é, portanto, a interface gráfica. O gestor de fecheiros, peço desculpa. Então, aqui é o tunar. E nós demos gksudo, espaço, tunar, portanto, agora não é encontrado. De certeza. gksudo. O que é que eu fiz para aqui mal? Acho que não fiz nada mal. Não fiz nada mal. Portanto, quer dizer, não fiz nada mal, não sei. O que é que eu escrevi? Pois sudo com U. Vocês estão a ver? Na primeira é sudo com O. Ok? Portanto, o que é que aconteceu? A máquina tem sempre razão. Vamos minimizar isto. Então, o que é que nos aparece? Aparece-nos aqui logo a nossa home, mas diz aqui a laranja, aviso, você está usando o usuário root, utilizador root, você pode danificar o seu sistema. Ora bem, nós aqui temos a pen USB, que nós há pouco estávamos a querer passar esta apresentação de modelo. Agora vou passar. O nome do arquivo é válido, você quer ignorá-lo, sim. Portanto, este tem um problema qualquer mas cá está, comento para o Fernando. Para o Fernando, que é o Fernando Couto da comunidade Linux e companhia. Mas dá para todos, ok? Portanto, este aqui não sei o que é que acontece. O que aconteceu? Lácios, pronto, cá está, estão a ver? De outra forma,
vamos experimentar, portanto eu vou fechar novamente. E o que é que isto está para aqui aberto? Está para aqui aberto uma coisa, isto é este, ok. Agora eu vou experimentar Lácios e nada, estão a ver? Sem eu ter, sem eu entrar como administrador, nada. Portanto, esta é uma das razões para que, por exemplo, este sistema seja um sistema bastante, mas bastante, até vocês podem dizer, isto é uma grandíssima chatice estar a fazer isto. Nós, agora com a beta 1, do lado direito, clicando com o lado direito do rato, colocamos aqui um atalho a dizer abrir como administrador. Mas pelo menos nós, é mais fácil do que estar a escrever no terminal gksudo, não é? E depois pôr o nome do gestor de fechados, do que estar a fazer isto. Mas para além de podermos fazer isto, nós com o comando gksudo, eu sou um nabo, pá, eu estou com pouca luz. E depois também, eu agora, se abrir, portanto, eu tenho direito a ir ao sistema. Portanto, vamos aqui aumentar. Isto aqui é o nosso sistema. Então, por exemplo, imaginem que user, portanto, que é o utilizador, vamos aqui ao share, onde é que ele está? Share. E agora vamos aqui procurar icons, por exemplo. Icons, cá está. Abríamos a pasta dos icons e como estão a ver, cá estão os laços com passo, etc. Se eu quiser, portanto, neste momento, enviar para aqui outros temas de icons, posso mandar. Mas é preciso ter algum cuidado, preciso verificar a compatibilidade, etc. Mas normalmente este tipo de operações não são operações complicadas. Eu gostava de começar a fazer-vos alguns vídeos sobre como nós podemos de facto conhecer bem o nosso sistema sem estarmos aqui, portanto, a danificá-lo. Como vocês veem, tudo isto aqui, portanto, na pasta share, vocês têm aqui o diretório. Estão a ver? Que eu, se quiser, vou logo através do terminal. Bastava agora pôr aqui /usr/share, que ia logo abrir aqui, portanto, se vocês souberem. Agora fechei. E vamos fechar isto também, porque eu tinha já outro terminal aberto. Mas se vocês souberem, vocês podem lá ir logo diretos, não é? Escusam de estar a fazer como eu, portanto que basicamente vou decorando as coisas e quando não decoro ando aos papéis à procura, porque o Linux, portanto, é assim mesmo. Eu, por acaso, gostava só de vos mostrar, por exemplo, um terminal de root. Desculpem lá. Por exemplo, vamos lá aqui ao sistema de arquivos, vamos aqui ao, não sei se vocês têm ideia, perdão, share, e agora vamos, se não me engano, portanto, desktop não é isto, eu queria vos mostrar. Chrome não pode ser executado como raiz, pois, ok. Não é isto que eu quero vos mostrar. Como é que é? Em inglês não me estou a lembrar do nome, senão já estava, portanto, a lá ir buscar isto. Eu queria vos mostrar como é que, por exemplo, nós conseguimos resolver o problema do teclado. Portanto, são com... com editores de texto, ou é com o Gedit ou é com o Genie, portanto que é aliás um dos programas que nós temos para desenvolvimento. É incrível pensar que podemos programar, portanto, neste editor de texto, mas é mesmo assim, nós podemos programar. Aqui, portanto, o Gedit é mais para alterarmos parâmetros, que foi o que tivemos que fazer, por exemplo, quando verificámos que nesta versão tínhamos um problema nesta versão, portanto na 1.1, tínhamos um problema com o layout do teclado. No fundo são
acabam por ser folhas editores de texto, onde são espelhadas os códigos, os scripts, e que por isso é que é difícil, portanto, haver, que era isso que eu queria que vocês percebessem, quando nós dizemos assim, epá, não há catangas, porque se houver uma aplicação que tenha portanto, um backdoor, por exemplo, há milhares de pessoas logo a ver, não é? Porque nós entramos e vimos, não é? E portanto isso era logo, e não devia demorar muito tempo até nós verificarmos isso. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado desta pequena explicação e que, portanto, que percebam o porquê, não é? O porquê de muitas vezes nós estamos a dizer que o Linux é mais seguro. Depois há outra coisa que é extremamente complicada para qualquer hacker criar, portanto, um vírus ou um trojan, ou seja, outro tipo de qualquer malware, um keylog, ou seja o que for. É que, devido, por um lado, infelizmente, à fragmentação que existe no Linux, existem, como eu vos disse, muitas famílias. Depois, por exemplo, mesmo na família Debian, portanto, o Ubuntu, que é baseado em Debian, instável, como eu disse, os diretórios não apontam, portanto, para o mesmo sítio, ou seja, imaginem que vocês querem ir buscar, portanto, ao diretório, por exemplo, dos icons, o diretório dos icons pode não estar exatamente em user, share e depois icons, compreendem? Pode estar noutro sítio qualquer. Por outro lado, mesmo até pacotes, ou seja, aplicações que são empacotadas de forma a que sejam executáveis em .deb, que é o formato do Debian, se forem empacotadas para Ubuntu, não funcionam no Debian, e os que forem empacotados para Debian não funcionam no Ubuntu. Portanto, são coisas extremamente difíceis de se criar, portanto, virados para isto. Daí que, portanto, a gente se sinta seguro. Eu vou-vos dizer uma coisa, portanto, há 8 anos consecutivos, portanto, já posso considerar que são 8 anos, porque faltam meses, porque eu iniciei-me no Ubuntu 5.4 ou algo assim, portanto faltam meses, não é? Já tinha feito experiências antes, portanto passou algumas vezes que estive em dual boot, outras vezes que estive até em um disco que tinha, portanto, porque tinha algum receio, antes de pôr em dual boot tinha um disco em Linux e outro, portanto, em Windows. E o que acontece é que depois acabei por realmente o Windows acaba por chatear completamente, porque ao fim, sei lá, 10 dias de uso, por muito forte que seja a máquina, as coisas começam a ficar de tal forma, portanto, lentas no arranque. Depois aquilo, ok, depois do arranque aquilo até mais ou menos vai funcionar se a máquina tiver RAM suficiente, etc. Mas todo aquele registro do Windows é uma desgraça. Está muito mal construído, sinceramente, aquele sistema operativo. E depois, portanto, é todo o problema. Realmente é uma plataforma que é muito usada no mundo, mas isso só isso não justifica, portanto, digamos, toda esta intrusão que existe malware. Há uma permissão também, portanto, exagerada da parte dos utilizadores que não têm literacia a nível, portanto, da informática e que muitas vezes estão a instalar programas que, curiosamente, vêm com as tais licenças freeware, portanto, e que trazem, vocês instalam um programa, fazem next e aquilo está para tudo camuflado e vocês, em vez de instalaram 4 ou 5 programas e alguns deles são toolbars que se adicionam. Vocês vejam lá se, por exemplo, eu no Opera, vejam o quê? Opera, ok? Opera. Que é isto? Então, tenho que fazer isto. Então, vou minimizar. Viram que eu não tenho nenhuma toolbar, certo? Google Chrome. Toolbars, não existe. Firefox. Toolbars, não existe. É que não existe. Não sou eu. Não é específico. Quer dizer, não sou eu que sou 5 estrelas e estou com cuidado. Não existe, pura e simplesmente. Porque nós, quando queremos instalar um programa, ou das duas uma, ou socorremos da central de programas, que os sistemas operativos trazem, por acaso, portanto, a Alpha.1 traz, central de programas,
A beta 1 não traz, mas portanto não se assustem porque irá trazer. E portanto eu já sei que se for aqui à internet tem 3072 pacotes, que é o que está ali. E vou aqui ver o que é que eu tenho aqui. Portanto, o que está a ver é o que está instalado, o que não está instalado, portanto, por exemplo, o que é BitTorrent não está instalado, instalo, é só instalar, que é um cliente de torrents, ok? Portanto, ele instala e não traz absolutamente, ele já está instalado. Agora, se eu fizer aqui Alt F2, não sei se como é que é? BitTorrent, acho eu. Pois, não é bem assim, portanto, ok. Aqui, aquilo tem que ser, que já lá está, estão a ver, porque tem um B grande aqui, portanto, e este Alt F2 é um bocadinho chato, mas já cá está instalado. Cá está ele, portanto, eu aceito, e está cá instalado o que é BitTorrent, que é muito semelhante àquilo que vocês, portanto, conhecem, os utilizadores do Windows conhecem, portanto, do torrent. Portanto, não há, portanto, sinceramente, não há add-ons, não há absolutamente nada disso. O que faz com que, de facto, o sistema seja um sistema sempre fluido. E depois há outra coisa que eu ainda não vos falei e que também tem a ver, não tem a ver tanto com a segurança, porque eu estou a falar da segurança, mas já que estou aqui a falar, portanto, do Windows, eu vou-vos dizer o seguinte, quer dizer, o sistema de fragmentação do próprio disco no Linux é completamente diferente da fragmentação no Windows. Por muitos programas que vocês usem profissionais, e acreditem que eu desde há muitos anos que uma das minhas paixões é a informática. Eu usei de tudo. Muitas vezes até, portanto, programas que eram de tal maneira, digamos, que usavam portanto, um esquema de metadados e, portanto, que tentavam, portanto, juntar as coisas todas através desses metadados e o sistema acabava por não andar bem e, portanto, eu muitas vezes vi-me aflito e tive que recorrer a outras aplicações para conseguir recuperar a minha informação. Até numa fragmentação pode haver problemas, uma desfragmentação, quero dizer, pode haver problemas no Linux, no Windows. Portanto, eu diria que não há possibilidades. Portanto, ou vocês usam um computador, portanto, no vosso trabalho que tem as meia dúzia de aplicações que vocês usam e que os poderes administradores vos limitam a não ter mais. E mesmo assim, portanto, ao fim de algum tempo aquilo começa a ficar complicado. Ou então, se vocês têm poderes de administrador sobre a máquina e começam a instalar coisas, ao fim de 15 dias vocês não podem usar a máquina. Se forem utilizadores, portanto, relativamente descuidados. Se não forem descuidados, eu diria que ao fim de um mês e meio, começam a sentir lentidão no arranque, a desligar, por aí fora. E portanto isto é transversal a todas as edições do Windows, inclusivamente a 8.1. Portanto, aqui a fragmentação, estava a dizer, a fragmentação do disco no Linux é completamente diferente. O Linux acaba por arranjar espaços livres, ok? E portanto ele coloca os ficheiros completos nos espaços que estão livres, portanto, fazendo com que haja uma facilidade maior de acesso, não partindo, não é? Arranja espaços livres para colocar e não os parte, e portanto tudo isso acaba por ter um acesso, portanto, muito mais rápido. Por outro lado, ele só começa a se acaixar, portanto, quando realmente começa a ter muito pouco espaço. E vejam, eu neste momento tenho 75% do meu disco rígido ocupado. Tenho ali este widget que é um Conky, este também é um Conky, que me avisa que na parte do root eu estou quase a atingir a home, estou quase a atingir o meu limite, eu estou a 75%. No entanto, vocês veem a rapidez de tudo isto. Se vocês tiverem 75% no Windows, que representa aqui cerca de 15%, até já representa menos, vocês com 15% de espaço livre, vocês já estão aflitos, já não conseguem mexer no sistema operativo. Eu irei fazer mais vídeos sobre estas questões, porque acho que são importantes, e espero que tenham gostado desta minha explicação. Muito obrigado por terem assistido.